Olá, um plano perverso. É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. No livro de Daniel, no capítulo 6, dos versículos 16 e 17, diz: Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu próprio anel-selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Daniel era um homem fiel a Deus, um homem íntegro diante de Deus e diante do seu trabalho também. Porém, uma trama foi armada contra ele por homens malignos, corruptos e invejosos. Esses dias eu li no Facebook uma frase muito interessante que dizia assim: não há nada mais perigoso do que ser feliz diante dos invejosos. Interessante essa frase. Esses homens invejosos ludibriaram o rei com elogios. O rei, que gostava muito de Daniel, apesar disso, foi ludibriado por esses homens. E esses homens usaram o poder da lei vigente naquele império para tramarem contra a vida de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 17. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu próprio anel-selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Interessante. Aqueles homens de autoridade se articularam muito bem para garantir que a situação de Daniel não se modificasse. Por isso que a pedra foi colocada para garantir que esse seria o fim de Daniel. Aquela grande pedra foi colocada ali na entrada da cova e dessa maneira eles tinham certeza que estavam garantindo o fim da vida de Daniel. Aos olhos humanos, meus irmãos, Daniel seria destroçado pelos leões, com certeza. E aos olhos daqueles homens que tramaram tudo isso contra Daniel, aos olhos deles, nada poderia dar errado. Nada. Houve duas outras pessoas que também tinham uma grande pedra que aparentemente indicava seu fim. E uma dessas pessoas é Lázaro, que estava no túmulo há 4 dias, já morto, com uma grande pedra tapando a entrada do túmulo. Mas também tem uma outra pessoa, o próprio Senhor Jesus Cristo, que também estava num túmulo com uma pedra fechando a porta daquele túmulo. Sabe, nem a pedra no túmulo e nem a morte conseguiu impedir Jesus de ressuscitar. Nem a pedra no túmulo e nem a morte conseguiu impedir Jesus de ressuscitar Lázaro. No caso de Daniel, nem a pedra, nem os leões, nem os invejosos, nem seus planos diabólicos conseguiram derrotar Daniel. Aqueles homens invejosos acharam que a situação de Daniel não iria se modificar, porque ele seria morto. Esse era o intento deles. A situação
de Daniel, ela mudou, mas para melhor. Mas a situação daqueles homens mudou, e para pior. A situação deles, a situação de suas famílias e dos seus filhos. Misericórdia. Quando o rei viu no outro dia que os leões não fizeram nenhum mal a Daniel, pois ele passara a noite inteira dentro daquela cova com os leões. Então ele mandou jogar dentro daquela cova todos aqueles homens que tramaram contra Daniel, que enganaram o rei, eles, as suas esposas e os seus filhos, e todos eles foram destroçados antes mesmo de chegar ao fundo daquela cova. Cruel, né? Misericórdia. Por isso, ai daquele que se levanta contra um servo do Senhor, um ungido do Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, descanse diante do Senhor. Se há alguém que trama contra a sua vida, contra o seu trabalho, contra o seu casamento, sabe, de alguma forma estão tramando, estão de alguma forma fazendo planos para lhe causar danos, fique tranquilo, continue sendo fiel a Deus, sendo íntegro em nome de Jesus Cristo. Isaías capítulo 54, versículo 17 diz: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Glória a Deus. Sabe, meu querido e minha querida irmã que me ouve, pode descansar no Senhor. Sabe, aquela pedra não foi suficiente para poder causar danos na vida de Daniel e nem aqueles leões. Sabe, nem o túmulo foi capaz de segurar, sabe, Lázaro ali, porque o Senhor o ressuscitou, e muito menos a pedra pôde impedir Jesus de ressuscitar, pois até guardas colocaram lá para que ninguém roubasse o corpo. A questão é ninguém roubaria o corpo. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou porque Ele é Deus. Ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Daniel não foi derrotado. Sabe, Lázaro, ele não foi derrotado pela morte. Jesus, muito menos. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu Satanás, e com certeza o Senhor concederá vitória a nós. Por isso, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, pois temos um Deus de vitória e de alegria e de bênção para as nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, colocamos em tuas mãos nossas vidas e todos aqueles que tramam de alguma forma contra nós, querem de alguma forma, Senhor Deus amado, causar danos em nós, esses colocamos em tuas mãos e pedimos que o Senhor, meu Deus amado, cuide de nós. Conceda-nos a vitória, assim como o Senhor concedeu, Pai amado, a Daniel. Pedimos a sua bênção maravilhosa, a sua direção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lembre-se, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Amém? Que Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua família, seu trabalho, suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?